Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é frase, oração e período. Todos preparados? Pegue seu material e vamos lá! Gente, frase, oração e período. Para que possamos compreender a sintaxe, a relação entre palavras, o conjunto dessas relações dentro da língua portuguesa, faz-se necessário entendermos aí os conceitos de frase, oração e período, essas unidades básicas de um enunciado. Quando falamos de frase, nós podemos defini-la como seu propósito comunicativo, ou seja, a frase ela tem um sentido próprio, ou seja, faz-se necessário que haja uma comunicação, um entendimento de acordo com aquele enunciado. Então uma frase ela pode ser construída a partir de uma palavra apenas ou várias palavras. No entanto, faz-se necessário ter entendimento. Então a mensagem, quando decodificada, nós temos aí o conceito de frase. Temos uma tirinha aí de Caio, o pardal pensativo. No primeiro quadrinho diz o seguinte: o que você tanto olha, Caio? Ela está muito doente. Quem está doente? Ela. Ela quem? A sociedade. Então nesse quadrinho nós percebemos, além da possibilidade de interpretação da criticidade por trás das personagens, da situação, nós temos o diálogo verbal, a parte verbal, da qual nós verificamos a utilização de algumas frases. Por exemplo, no primeiro quadrinho, o que você tanto olha, Caio? Nós temos a presença de uma frase. Por quê? Porque é um enunciado construído por várias palavras e tem um propósito comunicativo, ou seja, repassa uma comunicação. Em situações de fala da personagem, percebemos que também existe apenas uma palavra. No terceiro quadrinho, quem está doente? Ela. O personagem expressou apenas uma palavrinha, mas temos a possibilidade de entendimento. Dessa forma, também é classificado como frase. Então, a frase nada mais é do que um enunciado construído por uma ou mais palavras que possui sentido. Além do conceito de frase, temos também um conceito de oração. A oração é um enunciado, uma unidade sintática que é construída a partir de um verbo. Então, toda frase que possui um verbo, nós chamaremos de oração. Então, pessoal, na verdade a oração, além de ser caracterizada por possuir um verbo, sempre ela vai ser caracterizada pela presença de um predicado, ou seja, um enunciado, um termo que se refere ao sujeito. Para exemplificar o conceito de oração, nós temos aí na telinha um exemplo, uma parte da tirinha lida anteriormente. Nós temos aí, o que você tanto olha, Caio? Ela está muito doente. Percebemos nesses dois enunciados, nessas duas falas, a presença de uma oração. Por que existe uma oração? Porque há a presença de verbos. Na fala do ratinho nós temos, o que você tanto olha, Caio? Então a palavra olha, nós temos como classificação o verbo. Se a frase possui um verbo, necessariamente chamaremos de oração. Na frase de Caio também temos aí a presença de um verbo, né? Ela está muito doente. Temos a presença do verbo estar. Ela está muito doente. Dessa forma, como apresenta-se um verbo na frase, nós chamamos de oração. Por fim, temos a classificação, a conceituação do período. Lembrando que a frase é um enunciado com sentido completo, formado por uma ou mais palavras. A oração é um termo, um enunciado construído em torno de um verbo. E o período é um enunciado construído a partir de orações. Então, se eu tenho um verbo em uma frase, necessariamente terei uma oração. Se há uma oração, nós teremos aí a presença de um período. O período pode ser simples e o período pode ser composto. São classificações dos períodos. O período simples é aquele formado por apenas uma oração, ou seja, tem apenas um verbo. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações, ou seja, há a presença de mais de um verbo. Para caracterizar e exemplificar esses conceitos, temos na telinha um exemplo. Temos uma tirinha de Armandinho e ele fala o seguinte: fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Vocês ainda não me venceram? Então percebemos nessa tirinha, além da criticidade, a esperança expressa através da personagem, verificamos a parte verbal, as falas da personagem. Quando ela diz assim, fico até com vergonha
quando vejo essas coisas. Nessa primeira fala, nós percebemos a presença de alguns verbos. Temos o verbo ficar e temos o verbo ver. Dessa forma, temos duas orações. Por que, professor, a presença de duas orações? Porque necessariamente temos dois verbos, o verbo ficar e o verbo ver. Então, se temos duas orações, nós teremos aí um período composto, ou seja, o período composto porque há a presença de duas orações. Então, pessoal, temos aí uma sequência lógica. Se existe uma frase com verbos, nós chamamos de oração. Se há uma oração, necessariamente é período. Se há apenas uma oração, período simples. Se é mais de uma oração, chamamos de período composto. No último quadrinho da tirinha, percebemos a presença de um período simples. Vocês ainda não nos venceram. Então percebam aí que neste enunciado há apenas um verbo. Se há apenas um verbo, apenas uma oração. Se há apenas uma oração, chamamos de período simples. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre frase, oração e período? Então faça as questões propostas do bloco de vocês, estude esse conteúdo com seu professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui suas experiências nos comentários. Até a próxima!